Galera, vamos falar sobre equações do primeiro grau. Mas antes de prosseguir com o estudo das equações, vamos primeiro entender o que é uma equação. Não é verdade? O que, afinal de contas, o que é uma equação? Então aqui está dizendo, olha, igualdades que contêm números, letras e operações. Nas aulas anteriores, nós já vimos como representar algebricamente uma sentença matemática. Então aqui eu tenho uma sentença matemática, o dobro de um número mais 5, que traduzindo para o matematiquês, representando de forma algébrica, eu tenho esta representação aqui, 2x mais 5. Vamos transformar esta expressão matemática em uma equação, igualando 2x mais 5 a 13. Traduzindo, eu tenho aqui que o dobro de um número mais 5 é igual a 13. Esta é a nossa equação. Daí vem a pergunta: que número é este? Que número é este cujo dobro dele mais 5 está igual a 13? Antes de nós respondermos a esta pergunta, qual é o número cujo dobro dele mais 5 é igual a 13, vamos entender quais são os elementos que constituem uma equação do primeiro grau. Primeiro, a incógnita. O valor desconhecido é chamado de incógnita. Então, no caso aqui do nosso exemplo 2x mais 5 igual a 13, o x é a incógnita dessa equação. As partes de uma equação. Eu tenho o primeiro membro, que é o que se escreve antes da igualdade, e tenho o segundo membro, que é aquilo que vem depois do sinal de igual. Está aqui o sinalzinho da igualdade. Antes eu tenho o primeiro membro e depois o segundo membro. E isto é interessante você saber disto, porque nas equações estes termos mudam de um lugar para outro. Eu vou pegar termos do primeiro, vou mandar para o segundo, vou pegar termos do segundo, vou trazer para o primeiro e assim por diante. Ok? Como eu falei, usei a palavra termos. Termos são cada parcela da equação. Cada parcela da equação é chamada de termo. Uma equação tem, no mínimo, 2 termos. Tá certo? Então, nesta equação que nós estamos considerando, 2x mais 5 igual a 13, nós temos 3 termos. 2x, 5 e 13. E, por fim, a raiz ou solução de uma equação. Galera, raiz e solução é a mesma coisa. Então, quando eu disser qual a raiz da equação ou qual a solução de determinada equação, é a mesma coisa. Raiz ou solução de uma equação é o valor do número x que torna a igualdade verdadeira. Então, vamos verificar se o 5 é raiz dessa equação. Para isto, eu vou pegar a equação 2x mais 5 igual a 13 e onde tem o x, eu vou colocar 5. Ficou 2 vezes 5 mais 5 igual a 3. A gente já viu em aula anterior que quando você troca o x por 5, não fica 25. Fica 2 vezes 5, porque você tem 2x, xx. Se cada x é 5, você tem 5 mais 5, 2 vezes 5. Beleza? Então, 2 vezes 5, 10, mais 5 é igual a 13. Quando eu somo 10 mais 5, dá 15, igual a 13. Aí eu pergunto, 15 é igual a 13? No que você substituiu o x por um número e não obteve uma sentença verdadeira, significa que este número que você substituiu, x, não é solução da equação. Vamos testar, verificar se o 4 é raiz dessa equação.
Então, vou novamente pegar a equação 2x mais 5 igual a 13 e no lugar de trocar o x por 5, eu vou trocar o x por 4. E aí, 2 vezes 4, 8 mais 5 igual a 13. Quanto é 8 mais 5? 13. 13 é igual a 13? Confere! Então, tá aí. 4 é raiz, ou seja, é solução da equação 2x mais 5 igual a 13. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, será que não tem um jeito mais prático? Porque imagine se eu não conseguisse descobrir que número é só na segunda tentativa. Né? Vamos tentar 3, 4, 5 números para poder descobrir. Temos uma boa notícia. Há uma maneira prática de encontrar o valor de x em uma equação do primeiro grau. Então, nós vamos, a partir de agora, ver como podemos resolver as equações do primeiro grau, ok? E aí a pergunta é, como calcular o valor de x? X é igual a quanto, afinal de contas? Vamos lá. Então, no primeiro exemplo, eu tenho x mais 4 é igual a 9. Qual é o número que somado mais 4 dá igual a 9? Galera, observe que neste primeiro exemplo, o 4 está somando. O que é que vai acontecer com esse 4? Quando a gente passa ele para o segundo membro, ele passa subtraindo. Porque quando passa de um membro para o outro, passa com a operação inversa. E se o número está somando, ele passa subtraindo. E vou fazer 9 menos 4, que é igual a 5. Veja que você pode verificar se a sua resposta está correta testando o 5 aqui no x. Né? Trocando o x por 5, você vai ter o quê? 5 mais 4, 9. 9 é igual a 9, sentença verdadeira. No exemplo 2, eu tenho x menos 3 igual a 7. O menos 3 aqui, certo, está subtraindo. O que é que vai acontecer com este número que está subtraindo? Nós vamos passar este cara para o segundo membro e ele vai passar somando. Então, se o número está subtraindo, ele passa somando. E você deve estar se perguntando, por que, professor? Por que a gente passa o número do primeiro para o segundo membro? Cabeça, você não quer o valor de x? Então, você quer x igual a alguma coisa. Então, se tem alguém com esse x, você tem que passar para o outro lado para ficar só o x. E aí você está vendo, olha. Menos 3 passou mais 3 e aí você faz 7 mais 3, 10. Ah, eu acho que agora entendi, professor. Se o número está mais, ele passa menos. Se o número está menos, ele passa mais. É isso mesmo, cabeça. Agora, veja no exemplo 3. Se ele estiver dividindo, ele vai passar multiplicando. Por quê? Porque a multiplicação é a operação inversa da divisão, ok? O contrário de dividir é multiplicar. Pois muito bem. Então, veja que o 2 aqui, ó, x dividido por 2 igual a 6. Do outro lado você tem x igual a 6 vezes 2. Quanto é 6 vezes 2? 12. Como é que você verifica se a sua resposta está correta? Você pega o 12, né, o número que você encontrou, e testa aqui. Se eu trocar o x por 12, 12 dividido por 2 dá igual a 6? Dá. Então está correta a sua resposta. X é realmente igual a 12. Então já vimos quando o número está somando, quando o número está subtraindo e agora vimos quando o número está dividindo. Falta a gente ver quando o número está multiplicando. Então o exemplo 4 é justamente um exemplo onde o número aqui está multiplicando. Então aqui eu tenho 5 vezes x igual a 15. Perceba que a gente usa como sinal de multiplicação o pontinho. A gente não usa mais aquele x de vezes, tá certo? Porque imagine se eu botasse um x aqui de vezes, ia ficar assim, x 15. Quem é que está multiplicando, né? Qual é o x e qual é o sinal de vezes? Então, uma das explicações
pelo qual a gente usa o pontinho no lugar do x de vezes é justamente esse, tá certo? Então, o pontinho aqui é a multiplicação. Mas é mais comum que ao invés de aparecer x vezes 15, apareça 5 vezes... Peraí, eu falei errado. Ao invés de aparecer x vezes 5, é mais comum que apareça 5 vezes x, tá certo? O número primeiro antes da letra. E mais comum ainda é que este pontinho não apareça, apareça só o 5x. Por quê? Porque isto é igual a isto, que é igual a isto. É a mesma coisa, tá certo? Aquilo que eu falei. 5x é x. O x 5 vezes. Então aqui você está vendo que 5x é igual a 15. Se o x fosse um completo, um sanduíche, eu ia dizer assim, 5 completo é igual a 15 reais. Quanto é um completo? Do instante que você descobriria, né? 5x é igual a 15. Aí veja, o que é que acontece quando o número está multiplicando? Ele passa com a sua operação inversa, ele vai passar dividindo. Você já viu que o inverso da divisão é a multiplicação, significa que o inverso da multiplicação é a divisão. Porém, é mais comum que esta divisão apareça desta forma, 15 dividido por 5. Então, na prática, este número aqui, o 5, passa para baixo do 15. Mas não significa que você não possa resolver desta maneira. Você pode. Isto é uma divisão, 15 dividido por 5, tanto quanto isto é uma divisão, 15 dividido por 5. Tá certo? E aí você sabe, 15 dividido por 5 dá igual a 3. Tá barato esse completo, né? 5 completo por 15 reais. 3 reais cada um, tá um precinho bom, né? Vamos aí, galera, ver como isso acontece se nós juntarmos essas operações, né? A gente viu quando o número está somando, quando o número está subtraindo, quando o número está multiplicando, quando o número está dividindo. Aqui eu tenho duas operações, olha, tá certo? Você está vendo só a cruzinha de mais, mas lembra que entre esse 2 e esse x tem um pontinho de vezes? Pois é. Então, galera, para a gente resolver, para a gente solucionar esta equação, usando este método bíblico conforme os 10 mandamentos, a primeira coisa que a gente faz é passar os números do primeiro para o segundo membro. E aí você já viu se o número está somando, olha a cruzinha de mais aqui, ele vai passar subtraindo. Então veja que este mais 5 eu escrevi do outro lado, menos 5. O restante do pessoal continua do mesmo jeito que estava. 2x é igual a 13. Eu peguei este mais 5 e trouxe para o segundo membro. E lembre, sempre que a gente leva para o segundo membro, a gente coloca no final, tá certo? E aí, o próximo passo é resolver essa continha. 13 menos 5. Ou seja, 2x é igual a 8. De onde saiu esse 8? 13 menos 5, cabeça. Lembra? Beleza, agora eu entendi. Agora ficou fácil. Se 2x é igual a 8, significa que x é igual a 8 dividido por 2. Lembra aquilo que eu lhe falei? Que o número que está multiplicando passa dividindo e que é mais comum que essa divisão apareça nesta forma, né? Na forma fracionária. Então tá aí, 8 dividido por 2, que é igual a 4. Vamos ver mais um. Aqui eu tenho 3x menos 7 igual a 8. Veja que o número aqui, o 7, não está somando, ele está subtraindo, ok? Olha, menos 7. A gente já sabe o que é que tem que fazer. Passar o número para o segundo membro. E aí, se aqui ele está menos, lá ele vai estar mais. Tranquilo? Você resolveu essa continha, 3x é igual a 15. 8 mais 7, 15. E aí, neste finalzinho, você sempre vai fazer o quê? Vai passar o número que está casado com 3 para baixo. É isso? Vai dividir.
Porque aqui 3x é 3 vezes x. E aí x é igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. Tá aí, cabecinha. Ah, professor, é fácil. É sim, man. É fácil sim. Então, galera, acho que pronto, terminamos. Foi isto aí. Nós vimos hoje como calcular o valor de x em uma equação do primeiro grau, né? Vimos muita coisa, né? O que é uma equação, as partes de uma equação e como solucionar uma equação do primeiro grau. É nóis, man! Adeus, hasta la vista e tchau!